Shalom, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu vou falar sobre o Shabat e por que não guardar o Shabat importa em desobediência e o que isso leva no mundo espiritual, ok? Muitos irmãos questionam: o Shabat foi abolido, porque a lei foi abolida. Amado, o Shabat nunca vai ser abolido, porque Yeshua disse que nada será tirado da lei enquanto houver sol. Tá? Então, depois você pode conferir isso nas escrituras. Ele diz: nem um tio, nem um J, nem um tio, nada será tirado da lei. Nem um Yud, nem um Kametz, nem um tracinho, nada, absolutamente nada vai ser tirado da lei. Assim como o Shabat não pode ser tirado da lei. Foi cumprido por homens e mulheres do Eterno, foi cumprido por Yeshua. Yeshua sim observou o dia de Shabat, né? E deu um exemplo para que nós viéssemos também seguir, guardar este dia maravilhoso. E eu acho que esse texto de Hebreu aqui deixa muito claro que aquele que não guarda o Shabat, né, acaba desobedecendo ao Eterno, né? Então Hebreus 4 diz assim, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as obras no sétimo dia, tá? Então no sétimo dia, tá? Então aqui quero fazer um parênteses para você. Não tem essa questão de Shabat lunar. Por quê, irmão Fernando? Porque o Eterno foi claro, o maná caía 6 dias e no sétimo dia era Shabat. Então no sexto dia a porção caía dobrada, no sétimo dia era Shabat, tá? Então não tem como existir o Shabat lunar. Só por essa questão desse raciocínio você já vê que o Shabat lunar não tem lógica, tá? Até porque o Shabat, a sequência do Shabat é semanal. O nome já diz: 6 dias você trabalha e no sétimo você descansa. Você fecha um ciclo semanal, tá? Então Deus repousou, né? E outra vez ele disse: não entrarão no meu repouso, ok? Olha, se você quer entender bem, isso aqui claro que foi traduzido por Ferreira de Almeida, né? Se você procurar a palavra repouso, parece que ela não tem sentido. Agora, se você trocar a palavra repouso por Shabat, que também significa a mesma coisa, significa cessar, interromper, descansar, aí a coisa começa a ter sentido, né? É claro que numa versão Ferreira de Almeida você não vai encontrar a palavra Shabat aqui, você vai encontrar repouso, né? Então diz: não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu Shabat, no meu descanso, tá? Visto que resta que alguns entram nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, tá? Desobediência, não guardar o Shabat importa em desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois que está dito: hoje, se ouvires a voz, não endureceis o teu coração. Ou seja, não endureça o teu coração para essa verdade do Shabat, né? Porque se Josué lhes houvesse lhes dado repouso, né, não falaria depois disso de outro dia. Olha, portanto, ainda resta um repouso, um Shabat para o povo de Deus. Bom, Fernando, mas por que fala Shabatot? O irmão perguntou, pediu até para fazer um vídeo sobre isso. Shabatot é Shabat no plural. Então, quando você traduz Shabatot, você está trabalhando o quê? Repousos, feriados, tá? Aí, meu Fernando, mas tem Shabat, a palavra Shabat, ela é também utilizada para um feriado específico? Sim, porque todo feriado automaticamente é um Shabat e não se trabalha, né? Por exemplo, o Shabat, quando fala ali, antes de Yeshua ser crucificado, né? Ele fala ali, e ele, aliás, perdão,
que eles queriam tirar ele da cruz antes da entrada do Shabat. Esse Shabat ali não era o Shabat semanal, era o Shabat de Pesach, tá? Então, ele também, o termo Shabat também é utilizado para a designação do descanso de um feriado específico. E quando se fala feriados, se fala Shabatot, ok? Agora aqui, porque aquele que entrou, tá, no seu Shabat, no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas, né? Onde é que está isso aqui? Escrito isso aqui? Gênesis, né, gente? Gênesis está isso aqui. Que Deus descansou das obras que ele havia feito, né? Apesar dele não necessitar descansar, mas para marcar este dia. É o único dia que tem um nome, né? Por exemplo, segunda-feira, Yom Rishon, né? Não tem um nome específico, né? É o dia primeiro. Agora o Shabat não. O Shabat tem um nome específico. O nome do sétimo dia ele tem um nome específico. Esse nome é Shabat, né? Aí ele diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Que repouso que ele está falando? Pergunto para você, que repouso que ele está falando? Shabat, tá? E começa sexta-feira ao pôr do sol e vai até o sábado ao pôr do sol. Porque aquele que entrou... procuremos, pois, entrar naquele repouso, no Shabat, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, tá? Então, procuremos, né? Quando o Eterno diz lá, Zahor et Yom HaShabbat, lembra-te, ou seja, está dizendo, procure guardar o Shabat, para quê? Para que você não entre no mesmo exemplo de desobediência. Então, em síntese, para nós finalizarmos o vídeo, o Shabat é um mandamento. O Shabat já estava presente na criação do mundo, estava lá como exemplo, o Eterno descansou das obras que ele fez. O Shabat está presente e vigente na nova aliança, até porque não existe nova aliança sem lei. Quem te disser isso é o maior mentiroso do mundo. Primeiro porque Yeshua disse que nada foi tirado e nada será tirado da lei, até que tudo se cumpra, tá? E depois porque está escrito lá em Hebreus que é uma mera repetição de Jeremias, que na nova aliança as leis agora não são mais escritas na tábua de pedra, e sim no coração. Então, amado, fique com esse exemplo, uma citação aqui da Brit Hadashah, do Novo Testamento, onde o Eterno nos dá uma advertência: procuremos, pois, entrar no repouso do Shabat, para que não venhamos cair no mesmo exemplo de desobediência. Tá bom? Shalom, que o Eterno abençoe a minha vida e a sua hoje e sempre. Amém.